Boa tarde. Eu me chamo Andréia Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e estou passando mais uma vez para dar uma rápida palavra de Deus para a tua vida. Amém? O nosso evangelho está em Marcos, capítulo 10, versículo 27, que fala: Porém Jesus, fitando nos discípulos o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém? Quando eu estava pregando o propósito da água, eu falava que o que nós não podemos fazer, Deus pode, né? Eu continuo fazendo jejum e orando pelo propósito da água. Quem quiser fazer o propósito da água, vá nos meus vídeos antigos, amém? E faça o propósito da água, porque é um propósito que aconteceu milagres através deles. Tem até alguns vídeos que eu dou testemunho dos milagres que aconteceu através do propósito da água. Aconteceu na minha vida e na vida da minha sobrinha também. Amém? Que tudo para Deus é possível. Para os homens, aqui Jesus ele fala claramente que para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível, né? No versículo 10 do Evangelho de Marcos. Logo quando eu comecei, uma mulher, ela pediu oração no YouTube, oração pela filha dela que estava com leucemia. E então, eu peguei e Deus colocou dentro do meu coração a confiança de eu falar para ela: vá fazer o exame da tua menina, da tua filha, porque o sangue que corre nas veias dela não é mais dela, é do Senhor Jesus. Tua filha está curada. Deus colocou a confiança de eu falar isso para aquela mãe que estava desesperada pedindo orações no YouTube. E então eu abri o propósito de jejum de madrugada. Quando foi 9 horas da manhã da madrugada que eu tinha abrido o jejum, a mãe manda mensagem: minha filha foi curada. Eu entro num desespero de tanta alegria, começo a chorar. E aí eu digo assim: já que a menina já foi curada, eu falei que eu ia fazer o jejum de uma madrugada a outra, sem comer nada e sem beber água. Eu abri o jejum de uma madrugada a outra madrugada. Eu abri em uma madrugada para entregar em outra madrugada. Então eu disse assim: Deus, eu vou continuar o propósito agora para agradecer o milagre que o Senhor fez e o agir do Senhor no meu ser. Quando o Senhor me deu a confiança de eu falar: vá fazer o exame da tua filha, porque o sangue corre nas vezes ela não é mais dela, é do Senhor Jesus e ela já está curada. Amém? Aconteceu muitos milagres assim na minha vida, de uma pessoa, uma criança que ela foi vítima de feitiçaria, e aí ela dias estava doente, e então eu abri o propósito também pela menina, abri o propósito de jejum pela menina, e o pai dela fez o propósito da água. Então, graças a Deus, a menina foi curada, liberta do feitiço, né? E também o mais difícil de todas as minhas lutas foi quando eu lutei pela minha sobrinha. A minha sobrinha da parte do meu ex-esposo, né? A parte mais difícil foi quando eu lutei por ela, porque quando eu soube dela, eu já estava arrumada para ir para o primeiro ciclo de oração que ia haver na igreja. E então eu peguei e quando eu soube da notícia que ela estava
na UTI, estava muito mal, eu me ajoelhei e orei. Então me arrepiava inteira. E Deus não queria ouvir a minha oração. Não sei se isso já aconteceu com você, mas se aconteceu com você, você está me entendendo. Deus não queria ouvir a minha oração. Eu me arrepiava inteira porque eu estava lutando contra o espírito da morte. Mas Deus não queria ouvir a minha oração. E quando eu me preparei para ir para a igreja, começou o diabo soprar no meu ouvido. Tu vai morrer no meio do caminho, vão te matar no meio do caminho, tu não vai voltar para casa. O diabo começou a soprar mesmo, na minha mente mesmo. Eu fui pro ciclo de oração, que eu fui a pé, eu ia a pé, era 7 horas, começava às 7 horas da noite. Eu sempre gosto de ir meia hora antes, né? Eu ia 6h30, mas nesse dia eu fui 7 horas da noite, porque eu fiquei com medo de ir. Eu fui toda me tremendo para esse propósito, para esse ciclo de oração. Eu pedi, Deus, acampe anjos ao meu redor, me livre de todo mal espiritual, de toda pessoa usada pelo mal, Deus. Eu vou enfrentar porque eu quero lutar pela minha sobrinha, ela tá precisando. Se tá tendo essas perseguições é porque vai valer a pena eu ir. E então eu fui me tremendo, com medo da minha sobrinha morrer, com medo de me matarem, né? Porque era o que o diabo tava ameaçando na minha mente, né? E então eu peguei e fui pro ciclo de oração, passei o ciclo de oração todinho chorando e clamando a Deus, porque Deus não queria ouvir a minha oração e eu me desesperava mais ainda porque Ele não queria ouvir a minha oração. E aí eu me botaram no meio do ciclo e eu pedi oração a todos da igreja para minha sobrinha. Então me colocaram no meio do ciclo e todos oraram. E eu me arrepiava, mas é um arrepio, não é aquele arrepio que passa, é aquele arrepio que fica por meia hora em você. E eu tava orando por ela, e enquanto eu orava e o povo orava, intercedia, né? Fazia intercessão por ela também, eu me arrepiava inteira. Então, quando eu subi, quando eu voltei para casa, né? Quando eu voltei para casa, que eu ia subir na escada, Deus me lembrou da menina da leucemia, que eu fiz um propósito de jejum por ela. Então, eu abri o propósito de jejum pela minha sobrinha de quase 3 dias. Se não foi 3 dias completo, sem beber e sem comer. Para que Deus ouvisse. Quando eu ia subir na escada, eu abri o jejum, eu lembrei da menina. Assim como o Senhor, assim quando eu clamei, o Senhor me ouviu, o Senhor vai me ouvir dessa vez também, pelo propósito do jejum. Então eu abri o propósito de jejum. E graças a Deus, a minha sobrinha hoje, eu abri de quase 3 dias, se não foi 3 dias. Por eu ter ficado muito tempo sem beber água, eu fiquei com dor nas urinas. Mas graças a Deus, ela tá curada, já tá em casa, já tá vivendo uma vida de jovem, né? E graças a Deus ela tá curada. Deus livrou ela da morte, né? E nós tivemos vitórias. Amém? Pro vídeo não ficar muito longo, eu ia contar mais detalhes, mas o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, tá bom? Ela foi curada, ela foi dar o testemunho na igreja da mãe dela, que ela foi curada, né? Que foi Deus quem curou ela. Eu passei 15 dias esmorecida, por conta que eu lutei contra o espírito da morte. E eu fiquei esmorecida de eu não conseguir fazer nem as coisas de dentro de casa, de eu não ter ânimo nem para querer gravar os vídeos, nem para produzir os vídeos. Aí quando eu fui para a igreja, a obreira falou que tinha uma coisa ruim perto de mim. Então eu fui na missionária, pedi para a missionária orar em mim, a missionária orou, né? E então eu voltei a ficar ativa, como eu sempre sou, né? Como eu sempre fui e como sempre eu sou. Amém? Um beijo, Deus abençoe a todos, Deus acampe anjos ao redor de você, da sua família, dos seus familiares, lhe proteja de todo mal espiritual e de toda pessoa usada pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um beijo
um dia abençoado e até o próximo vídeo!